irmãos, aqueles que estão chegando nesse momento para o estudo de Apocalipse, nós estamos avançando agora e estamos em Apocalipse no capítulo 10, tá bom? Então eu vou fazer aqui uma breve revisão de como o livro de Apocalipse está organizado e o seu propósito, até para ajudar aqueles que estão começando agora nesse estudo, tá bom? Então a primeira coisa que nós precisamos nos lembrar é o seguinte: o livro de Apocalipse, ele não é um livro estranho como querem alguns. Ele é um livro que foi escrito para dar esperança a um povo que estava sendo perseguido, a um povo que estava agora perdendo os seus bens, pessoas que estavam sendo separados dos seus familiares. Nós estamos olhando para o livro de Apocalipse e ele foi escrito para igrejas do primeiro século, onde você tem um império romano extremamente truculento, anticristão, perseguindo a igreja cristã. E então você tem estes irmãos a quem João escreve Apocalipse com o propósito então de fortalecer o coração deles, com o propósito de levar ânimo, com o propósito de confortar, consolar o coração. Então não é um livro estranho, um livro esquisito como querem alguns. Nós precisamos partir dessa premissa. O livro de Apocalipse é um livro que foi escrito para levar conforto, para levar consolo. O próprio apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses, vai dizer que as coisas últimas, aquilo que diz respeito aos últimos acontecimentos, é capaz de consolar o nosso coração. A igreja saber que o seu Redentor está vivo, que ele vem para resgatar, que ele vem para levá-la por toda a eternidade para estar consigo, nos dá alegria ao nosso coração. Então precisamos pensar que uma igreja sofrida precisa de uma mensagem de conforto, de consolo. Está aqui o livro de Apocalipse então. O livro de Apocalipse também não é um livro linear, tá bom? Não é uma narrativa que vai ali do capítulo 1 até lá o capítulo 22 e você lê ele direto, como se fosse uma narrativa única. Não é dessa maneira que nós lemos o Apocalipse, tá bom? O livro de Apocalipse conta e reconta a mesma história 7 vezes. 7 vezes a mesma história contada e recontada, mas através de um princípio que nós chamamos, eu particularmente chamo de telescópico. João vai nos dando ênfases a partir de visões diferentes. Às vezes, o fim de todas as coisas é um olhar do céu para a terra. Às vezes, é um olhar da terra para o céu. Às vezes, é um olhar a partir da igreja para o fim de todas as coisas. Às vezes, é um olhar a partir do olho dos ímpios. E assim por diante. Então, nós temos, por exemplo, o número 7, então, como um número que marca aí as divisões do livro e cada um destes acontecimentos. Temos aí então 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas, 7 personagens, 7 taças, 7 juízos, 7 coisas novas. Então 7 vezes isso aparece no livro de Apocalipse e conta e reconta a mesma história. A história da vitória do Cordeiro sobre todo o mal, ok? Quando o Cordeiro vem para esta terra, se encarna, morre uma morte de cruz, é exaltado nos céus e agora então começam os acontecimentos. É essa história que João vai contando e recontando, a vitória deste Cordeiro quando ele volta e domina sobre todas as coisas então. Vamos organizar um pouquinho o nosso estudo até aqui, daquilo que nós já vimos então no capítulo 9, tá bom? Vamos entrar agora no capítulo 10, que é uma parte, um interlúdio, mas eu quero revisar com vocês aquilo que vimos no capítulo 9.
A trombeta que nós vemos sendo tocada então no capítulo 9, no capítulo 11 também, que é o que vai encerrar essa parte que nós estamos lendo então, às vezes é chamada de shofar no Antigo Testamento, e ela é sempre tocada em ocasiões especiais. 2 ocasiões, pelo menos, nós vemos o shofar ou a trombeta sendo tocada, tá bom? Primeiro é em comemorações especiais. Então toca-se o shofar de um local alto, onde todo o povo possa ouvir aquele shofar, aquela trombeta sendo tocada. Então, e nestes momentos de festas, de comemorações especiais, dias festivos, o shofar então é tocado como um convite à participação, para que o povo venha participar dessa comemoração, dessa festa, desse dia festivo. Funciona então como uma espécie de convite. Hoje nós estamos acostumados a fazer os convites e entregar, né? De mão em mão. Naqueles dias não, o povo estava tudo junto, mas você precisa pensar em milhões de pessoas espalhadas pelo deserto. Um dos filhos de Deus, então, debaixo do comando de Moisés, debaixo do comando de Arão ou de Josué, subiam então até uma parte mais elevada e tocavam o shofar. O povo então estava sendo convidado para uma comemoração, para uma festa. O segundo momento em que o shofar ou a trombeta é tocada, essa mesma trombeta que nós vemos em Apocalipse 9 e 11, é como uma advertência, um aviso de perigo iminente. Os inimigos do povo de Israel estão então à espreita. Então esse mesmo homem sobe até um local alto e toca o shofar, e todo o povo fica atento. Se não é um período de festas, é então uma advertência em relação ao perigo iminente. Existem inimigos à espreita e o povo então é avisado a partir do shofar. O que nós temos então no capítulo 9, no capítulo 11, a ideia que nós temos aqui é essa ideia dupla. O povo de Deus, nesse momento, está sendo convidado, chamado a comemorar o encontro, a aproximação do encontro da igreja com o noivo, e isso é motivo de comemoração para nós, é motivo de festa. As bodas do Cordeiro é um período de festa que nós teremos. Então essas trombetas que estão sendo tocadas para nós que somos igreja, elas devem estar soando no nosso ouvido e no nosso coração como convite para as bodas com o noivo. Mas também deve colocar no nosso coração que nós devemos estar atentos aos perigos que se seguem antes que este encontro então aconteça. Nós devemos estar de sobreaviso, nós devemos estar atentos. Enquanto somos convidados para uma festa, as bodas do Cordeiro, também devemos estar atentos, porque o inimigo do povo de Deus está ao seu derredor, então, está buscando destruir o povo de Deus. Eu estou dizendo isso porque muitas vezes nós lemos os capítulos 9, 10 e 11 e o nosso coração fica às vezes preocupado com estas coisas. Na semana passada eu falei para vocês de um número, de um exército infernal quase que infinito. São 200 milhões de demônios, né? Um exército maior do que todos os exércitos que existem nessa terra. E que serão soltos, né? Serão aí liderados por 4 anjos assassinos também, né? E uma terça parte do mundo então será morta, será destruída. E quando nós vemos, ouvimos estas coisas, o nosso coração se entristece. Agora, se nós compreendermos o princípio do shofar, da trombeta que está sendo tocada, por que é que está sendo tocado, então nosso coração consegue ganhar alegria, consegue alcançar a graça que Deus tem para nós a partir de um texto como esse. Deus quer que os seus filhos
né, ouçam as trombetas sendo tocadas e eles sendo convidados para este momento festivo, para este encontro com o Cordeiro nos céus, para este momento de alegria. Deus está convidando o seu povo para a participação. E também Deus está advertindo o seu povo: olha, o perigo é iminente. O mundo está em um processo de degradação rápida, estejam de sobreaviso, fiquem atentos, ok? Quando nós olhamos então para o capítulo 9, que nós pensamos já na semana passada, então, nós começamos a ver a primeira trombeta então sendo tocada, e esta primeira trombeta já está sendo tocada desde que Cristo subiu aos céus, tudo bem? Essa primeira trombeta então é tocada e algo acontece a 1/3 da terra e a 1/3 das árvores. É o mesmo que eu dizer para você que desde os dias de João, então, até os nossos dias, existe um processo de degradação cada vez mais forte do verde. O mundo está cada vez menos verde. O mundo está sendo destruído, a natureza está sendo destruída, por aquilo que a gente vê no capítulo 9, a partir do toque da primeira trombeta, então. Segunda coisa que nós vemos no segundo toque da trombeta, é que 1/3 do mar e das criaturas do mar também são destruídas, ok? Então, um processo de degradação da água salgada e também dos peixes que vivem no mar. Há um processo de degradação contínuo e sempre aumentando. E essa segunda trombeta também está sendo tocada desde que Cristo subiu aos céus. Uma terceira trombeta é tocada e as fontes de água e os rios, seria aqui a água doce, né? A água para nossa que nós tomamos, né? A água boa, a água pura, também 1/3 dela é destruída, se torna amargosa. Então, enquanto eu estou dizendo isso aqui, é necessário que você perceba o seguinte: o que o pastor está tentando dizer, a partir daquilo que está sendo dito na Escritura, é que existe um processo de degradação gradual, e existe cada vez menos água doce. É isso que o texto vai nos mostrando. Degradação gradual, cada vez menos água doce, cada vez menos criaturas no mar, cada vez mais o mar sendo destruído, cada vez menos árvore, cada vez mais árvores sendo então destruídas. Uma quarta trombeta é tocada e agora o brilho celeste, o brilho do sol, o brilho da lua, o brilho das estrelas, enfim, eles começam a se apagar, 1/3 desse brilho. E agora a população mundial agora é como que entregue à escuridão. Nós não sabemos ao certo como isso ainda está acontecendo e como isso vai acontecer. Mas essa trombeta também está sendo tocada, esta quarta trombeta. E indica que a luz da nossa estrela mais próxima, do Sol, vai começar um processo de escurecimento. Assim como a luz da Lua e as demais estrelas que nós olhamos à noite e enxergamos. 1/3 desse brilho vai se apagar gradualmente. E os homens então serão entregues devagar à escuridão. A quinta trombeta é tocada, e agora sim, enquanto os homens, nas 4 primeiras trombetas, não eram alvos diretamente, mas sim indiretamente, sim, porque quando nós destruímos as árvores, os homens indiretamente acabam sofrendo. Quando o mar é destruído, 1/3, quando a água doce, 1/3 é destruída, quando o brilho celeste, 1/3 também é destruída ou colocada em escuridão, os homens começam a sofrer estas ações.
Mas agora, a partir da quinta trombeta, os homens são alvos diretos. Ok? E o que nós vemos então na quinta trombeta, no capítulo 9, aí, a partir do capítulo 9, são 5 meses de tormento àqueles que não têm o selo de Deus. E o selo de Deus, nós sabemos que pelo livro de Efésios, capítulo 1, versos de 3 até o verso 14, que o selo de Deus é o Espírito Santo de Deus, que é dado, versos 13 e 14, a todos aqueles que ouvem a pregação do Evangelho e creem na mensagem do Evangelho que está sendo pregada. Então esses homens, estas mulheres, estas crianças são seladas com o Espírito Santo de Deus. Note-se então que o selo de Deus vem primeiro do que o selo do anticristo, 666. Deus fala primeiro do seu selo e depois do 666, que é aqueles que não têm o selo de Deus, ok? Aqueles que serão selados pelo anticristo. Agora, aqui na quinta trombeta, existem 5 meses de tormento àqueles que não são parte do povo de Deus. Pastor, como será isso? É como se você olhasse para o Antigo Testamento, naquele período em que Moisés estava para tirar o povo do Egito, e naquelas pragas, mais especificamente na última praga, Deus poupou o seu povo da destruição dos primogênitos. Enquanto o povo egípcio sofreu com aquela destruição, com aquela morte dos primogênitos, o povo de Deus foi protegido, foi guardado. O Deus que nós servimos era uma rocha, era um muro ao redor dos seus filhos, que não permitiu que os primogênitos do povo hebreu então fossem mortos. Agora, aqui na quinta trombeta, nós temos os homens ímpios sendo alvos então de um tormento maligno. E como é esse tormento maligno? Nós simplesmente não sabemos de que forma esse tormento já está acontecendo. Agora, esta quinta trombeta já está sendo tocada. Existe uma possibilidade de que este tormento que alcança os homens ímpios, aqueles que não têm o selo de Deus, seja alguma espécie de desconforto no espírito, desconforto na sua alma. Algo que o povo de Deus não experimenta. Ainda que todas as coisas estejam ruins do lado de fora, ainda que todas as coisas estejam estremecendo do lado de fora, mas o povo de Deus tem alegria, tem paz no coração, desfruta da presença de Deus. Então, 5 meses de tormento para aqueles que não temem ao Senhor. A sexta trombeta é tocada, e agora vem aquele exército infernal, que é um exército assassino, então, de 200 milhões de demônios. Se você fizer o cálculo aí, nesse número que João fala para você aí, você vai chegar à marca de 200 milhões de demônios, no capítulo 9, né? 10 milhares aí, 200 milhões de demônios, então, vão assassinar uma terça parte da população mundial. De que maneira esses assassinatos acontecem? Guerras, doença, fome, assassinato, pessoas assassinando outras pessoas. É dessa maneira que este 1/3 da população mundial vai morrendo então pela mão destes 200 milhões de demônios. O que nós temos agora no capítulo 10, então, é que existe um intervalo, existe uma oportunidade, existe um tempo de graça, que é exatamente o tempo que nós estamos vivendo agora. Um interlúdio entre a sexta trombeta e a sétima trombeta, que marca então o fim de todas as coisas. Nós estamos neste intervalo de tempo. As trombetas de 1 a 6 não foram tocadas, elas estão sendo tocadas diariamente.
E agora Deus está dando um espaço, que é o espaço de atuação da igreja. Você deve se lembrar, que eu falei para você anteriormente, que estas trombetas estão sendo tocadas, conforme o início do capítulo 9, em resposta às orações da igreja. É por isso que todo esse processo de degradação está acontecendo. É uma resposta, versos de 1 a 3, é uma resposta às orações da própria igreja. Quando a igreja diz assim, Maranata, vem Senhor Jesus, o processo de degradação se estende cada vez mais. João agora está contando a história do fim de todas as coisas a partir dessa ótica, a partir da ótica da igreja. Então a igreja ora, o processo de degradação vai sempre aumentando. É uma resposta às orações do povo de Deus. Nós chegamos agora em um interlúdio, em um espaço de tempo, em que a igreja agora, nesse momento, no capítulo 10, é chamada a um trabalho específico. Capítulo 10, então, nós vemos aí, nós já vamos fazer a leitura, nós vemos um anjo forte, um anjo que anuncia que não haverá mais demora, o juízo é inevitável, é isso que está sendo dito aqui. Não é que se apressa, mas é que o juízo é inevitável, né? João recebe também ordem de profetizar, entenda-se aqui, pregar, anunciar a mensagem do Evangelho. E João come também um livrinho nesse capítulo 10, que é o que nós vamos ver agora aqui. O que é esse livrinho também que João come aí, ok? E por fim, entrando lá para o capítulo 11, que nós não vamos ver hoje, nós vamos falar sobre a ira de Deus e a vitória do reino, então, que é a 7ª trombeta sendo tocada, cumprindo aquilo que o anjo forte falou. O juízo é inevitável, ok? Eu convido você, então, a ler comigo aí o capítulo 10. Depois dessa explanação, o capítulo 10 com certeza se torna mais simples. E diz assim, então, viu outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com um arco por cima da sua cabeça. O rosto era como de sol e as pernas eram como colunas de fogo. O anjo tinha na sua mão um livrinho aberto. Pôs o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra, e gritou com voz forte, como ruge um leão. E quando ele gritou, os 7 trovões fizeram soar as suas próprias vozes. Logo que os 7 trovões falaram, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo, guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram, não escreva nada. Então o anjo que via em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu, e jurou por aquele que vive para todo sempre, o mesmo que criou o céu e a terra, o mar e tudo que neles há, dizendo, já não haverá demora, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, então se cumprirá o mistério de Deus, como ele anunciou aos seus servos, os profetas. A voz que ouvi vinda do céu estava de novo falando comigo, dizendo, vai e pegue o livro que se acha aberto na mão do anjo, que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Então fui ao anjo pedindo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou, pegue o livrinho e devore-o. No seu estômago ele será amargo, mas na boca será doce como mel. Peguei o livrinho da mão do anjo e o devorei. Na minha boca era doce como mel, porém o comi e no meu estômago ficou amargo. Então me disseram, é necessário que você ainda profetize a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Até aí, meus amados irmãos, capítulo 10, então. O que nós temos nesse contexto, então, do livro de Apocalipse, que eu já comecei na introdução dizendo a vocês, é que nós precisamos pensar em um império romano dominando uma larga escala de terra e também por mar. O Império Romano tinha o que nós chamamos de a Pax Romana,
onde eles garantiam que o tráfego de pessoas, de carruagens, o comércio de comida, de roupa, de tecido, pudesse acontecer dentro dos limites do império, sem que houvesse roubo, sem que houvesse ladrões ali se lançando contra estes negociantes. O mesmo acontecia, essa Pax Romana também se estendia pelo mar. Era garantido o tráfego ali, né, das embarcações, sem que fossem roubados ali os pertences destes comerciantes. Então, só que o Império Romano é um império extremamente truculento, violento. Se quem está agora no trono, seja Nero ou seja Domiciano, os dois são extremamente truculentos, violentos contra o povo de Deus. A igreja nesse momento já estava sendo perseguida. Nós vemos entre as 7 igrejas, logo no capítulo 2, capítulo 3, que uma liderança da igreja já tinha sido morta até ali. João estava exilado na ilha de Patmos. Então já há indícios de uma perseguição, já há indícios de assassinato contra o povo de Deus. A igreja já está sendo perseguida, morte de líderes, perseguição de líderes. E aí a igreja, em meio a essa situação que está cada vez mais se deteriorando, começa a se perguntar: onde é que estão aqueles que morreram? O que é que aconteceu com aquele que morreu? Aquele meu amigo, aquele meu irmão, aquele meu parente que morreu, o que aconteceu? Por que nós estamos sendo perseguidos dessa forma tão violenta, tão truculenta? Uma outra pergunta que a igreja com certeza está fazendo também, que João vem respondendo também no capítulo 10, e já respondeu isso antes também: onde está o Jesus que ressuscitou? Ele ressuscitou, mas ele não voltou ainda. Ele vai voltar ou não vai voltar? O que é que está esperando? O que é que falta acontecer para que Jesus volte? Onde é que está Jesus? João, no capítulo 10, vai responder essas questões que a igreja está perguntando. E o que nós vemos então no capítulo 10, como esse interlúdio então entre o toque da 6ª trombeta e o toque da 7ª trombeta, que marca o fim de todas as coisas, é uma vida de testemunho. Aquela mesma igreja que orou, dizendo: Maranata, vem Senhor Jesus, aquela mesma igreja que no capítulo 9, versos de 1 a 3, o anjo pega estas orações da igreja que estão diante de Deus e lança de novo sobre a terra, é chamada no capítulo 10 a uma vida de testemunho, até que a 7ª trombeta seja tocada. Então o que nós temos inicialmente aí é o testemunho de um anjo, a partir do verso 1 do capítulo 10. Esse anjo, nós poderíamos chamar esse anjo de um anjo colossal em tamanho, um anjo extremamente poderoso em força, um anjo poderoso em glória, em imponência. É um anjo diferente daquilo que nós estamos acostumados a ver, por exemplo, nas pinturas. A Escritura nos dá indícios de que existem classes de anjos, existem anjos que lideram, existem anjos diante da face do Senhor, existem anjos que o Senhor colocou para proteção da sua igreja, para ministração do povo de Deus, e às vezes nós não falamos muito sobre isso. Talvez as pessoas tenham algum tipo de medo de falar que os anjos são ministradores da parte de Deus, mas o livro de Hebreus nos diz que os anjos do Senhor são ministradores da igreja, são protetores da igreja, servem a igreja, não são objetos de adoração, de culto,
mas eles estão o tempo todo protegendo, guardando a igreja. Isso fica bastante claro no Antigo Testamento e no Novo Testamento também. Quando nós vemos carruagens de anjos, por exemplo, em uma passagem no Antigo Testamento, em que Eliseu ora para que Geazi tenha os seus olhos abertos e possa ver que aqueles que estão com o povo de Deus são maior em número do que aqueles que formam o exército inimigo. Nós vemos, por exemplo, o anjo de Deus indo à frente do povo de Deus no Antigo Testamento. Nós vemos, por exemplo, no Novo Testamento, anjos libertando apóstolos. Anjos como ministradores do povo de Deus. Agora está aqui um anjo colossal em tamanho. Um anjo de extrema glória, de extrema força, de extrema desenvoltura, imponência. Um anjo que é tão glorioso que muitas vezes chega a se confundir com a imagem gloriosa do próprio Cristo. Exatamente isso. Eu convido você para que vá a Apocalipse no capítulo 1. Olha comigo aquilo que diz a respeito de Cristo no capítulo 1, a visão beatífica que João teve, a visão de Cristo glorificado. Capítulo 1, a partir do verso 9. Eu quero que você perceba como aquele anjo reflete a imagem de Cristo. Ele diz assim: eu, João, irmão e companheiro de vocês da tribulação, no reino, na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me no Espírito no dia do Senhor e ouvi atrás de mim uma voz forte, como que de trombeta, dizendo, perceba, voz forte, é o mesmo que você vai ver em capítulo 10. Escreva num livro que você vê e mande-o às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e ao voltar me vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos 7 candeeiros, um semelhante a filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com um cinto de ouro. A cabeça e os cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos eram como chama de fogo, os pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz era como o som de muitas águas. Na mão direita ele tinha 7 estrelas e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Até aí. Quando você lê o capítulo 10 e João vai fazendo a descrição do anjo, acompanhe lá comigo. Vi outro anjo forte, capítulo 10, descendo do céu. Perceba, capítulo 1 e o capítulo 10 estão muito próximos. Envolto numa nuvem, com um arco por cima da cabeça. O rosto era como o sol, brilhante, né? E as pernas eram como que colunas de fogo. O anjo tinha na mão agora um livrinho aberto. Pôs o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra. E gritou com voz forte, como ruge o leão. E quando ele gritou, os 7 trovões fizeram soar as suas próprias vozes. Logo que os 7 trovões falaram, eu ia escrever. Mas ouvi uma voz do céu dizendo, guarda em segredo estas coisas. Então perceba como este anjo que aparece no capítulo 10, muitas vezes ele pode se confundir com a pessoa gloriosa de Cristo. Porém, Cristo nunca aparece no livro de Apocalipse como um anjo. Então nós precisamos fazer a distinção. Esse anjo não é Jesus Cristo, mas esse anjo aponta para a imagem gloriosa de Cristo. E aquilo que ele está fazendo nesse momento, aquilo que este anjo está fazendo nesse momento, aponta exatamente para aquilo que Cristo está fazendo. Ok? Então, por exemplo, nós temos diante desse anjo, né, a menção de uma nuvem. E 2 coisas, quando aparecem nuvem na Sagrada Escritura, 2 coisas são evocadas na imagem deste anjo que está aqui e também no Antigo Testamento e no Novo Testamento. A primeira coisa
é que estas nuvens que estão aí no capítulo 10 indicam ira contra o pecado. Geralmente essas nuvens são densas, são negras. Moisés, quando sobe no monte Sinai e o povo olha então para o monte, o povo vê estas nuvens densas, trovões, e diz também o livro de Hebreus que o povo fica aterrorizado de medo. Deus nesse momento então está falando com Moisés, está dando a sua palavra a Moisés, de tal forma que este momento indica a ira contra o pecado. Em outras ocasiões, quando nós vemos também nuvens densas, negras, no Antigo Testamento também evocam aí a questão da ira contra o pecado. Também no Novo Testamento, depois que nosso Senhor Jesus Cristo morre, nos é relatado que o dia se escurece e fica como noite. Densas nuvens negras cobrem o mundo quando nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, morre. Deus está mostrando ali, revelando a sua ira contra o pecado. Segunda coisa que a nuvem evoca e que tem aqui esta imagem para nós é o cuidado e a condução de Deus. Você deve se lembrar que quando Moisés tira o povo do Egito, Deus era para eles à noite uma coluna de fogo no deserto. Deus aquecia o seu povo e também estava mandando uma mensagem para esse povo através da nuvem, através da coluna de fogo: eu estou com vocês, não temam. Mas pela manhã havia uma nuvem que se levantava e seguia com o povo. Deus estava enviando a mesma mensagem através da nuvem: eu estou com vocês, não temam. Há um cuidado, há uma proteção sobre vocês. Deus está sobre vocês, está conduzindo vocês. Quando aquela nuvem então baixava, Moisés sabia que o tabernáculo então deveria ser construído ali, deveria ser montado novamente ali, e todo o povo se sentava. Ira contra o pecado, cuidado e condução. É isso que esta nuvem que está agora com este anjo está evocando para o povo de Deus, está indicando para o povo de Deus. Primeiro, Deus ainda continua se irando contra o pecado, contra a truculência do Império Romano, contra o pecado de todos os homens indistintamente. E segundo, Deus continua cuidando de vocês. Vocês querem saber onde é que Jesus Cristo está, aquele que ressuscitou e ainda não voltou? Cuidando de vocês. Ele ainda está zelando sobre o povo dele. Esta é a imagem que esta nuvem vem trazendo. Este anjo então vem evocando o testemunho de Cristo sobre a igreja. Cristo está zelando, está cuidando da igreja. Você quer saber se ele ainda continua irado contra o pecado? Sim, ele continua irado contra o pecado. Mas existe nesse momento, neste interlúdio, uma tarefa que a igreja deve cumprir: o anúncio do Evangelho. Por que ele ainda não voltou? Porque existe uma tarefa que a igreja precisa cumprir. Este Evangelho precisa ser anunciado no mundo inteiro, precisa ser anunciado aos ouvidos de reis, às nações. A igreja precisa cumprir o seu papel, dando testemunho entre o toque da sexta trombeta e o toque da última trombeta, que trará o fim de todas as coisas. Aquele mesmo Cristo está zelando pela igreja. É dito que este anjo também tem um arco por sobre a sua cabeça. E a imagem e a mensagem agora que João passa às igrejas é que a promessa de Deus ainda está firme. A misericórdia de Deus, a graça ainda está firme. Aquele mesmo arco que Deus estabelece lá como um tipo, como uma marca de aliança com Noé, ainda permanece até os dias de hoje.
que Deus não destruiria novamente a terra pela água, mas que também, assim como nos dias de Noé, daria tempo para aqueles que precisam se arrepender. O arco sempre invoca promessa, misericórdia e graça. Então por que Jesus não voltou ainda? A mensagem que João estava enviando à igreja. Porque Deus está sendo misericordioso com aqueles que ainda não ouviram o Evangelho. Porque Deus está aguardando que aqueles que ouçam o Evangelho quebrante o coração e se entreguem a Cristo e se rendam a Ele. Esta é a mensagem do arco. Aí, enquanto a igreja está perguntando por que nós estamos sofrendo e Cristo não volta logo, Deus está dizendo para a igreja: olha, há pessoas que precisam ouvir o Evangelho. Há pessoas que precisam ser cuidadas, há pessoas que precisam ser discipuladas. Existem pessoas ainda que precisam ser alcançadas pela graça, e Ele só virá quando estas pessoas forem alcançadas. Deus, neste período então, entre a sexta e a sétima trombeta, está derramando graça, misericórdia, está aguardando que a igreja cumpra o papel que lhe foi dada: ir por todo o mundo, anunciando o Evangelho da salvação, o Evangelho do reino. O próprio Jesus nos disse em Mateus 24: e este Evangelho do reino será pregado no mundo todo. Agora este anjo aparece forte, dominador, imponente, com um pé sobre o mar e o outro sobre a terra. E a imagem que João passa à igreja, que é uma imagem muito interessante. Às vezes nós, como igreja, ficamos apreensivos, pensando: será que Deus está no controle de todas as coisas mesmo? Será que tudo está acontecendo segundo a vontade de Deus? A igreja naqueles dias via o Império Romano dominando com a sua truculência grandes espaços de terra e pelo mar também. E a imagem agora, que a realidade que Deus está inculcando nesses irmãos, está inculcando em nós também, é que o cosmo inteiro pertence a Deus. Não há um único centímetro que não pertença a Deus. Quando este anjo, que é uma imagem do próprio Cristo, coloca um pé sobre a terra e o outro sobre o mar, Deus está dizendo à igreja, está dizendo a todos nós: Ele tem domínio sobre a terra e sobre o mar, sobre tudo que Ele criou, porque foi Ele quem criou e a Ele pertence. Ele tem domínio total. Não é o Império Romano, não são os governos que dominam o mundo, não são as filosofias mundanas, é Deus quem domina o cosmo como um todo, é o seu Filho quem governa. Então quando a igreja pergunta: onde é que está o Cristo? Deus está a nos responder: o Cristo está governando o cosmo todo. Ele faz tudo o que Ele quer, e ninguém pode resistir ao seu poder. Ele tem força para vencer os seus inimigos. Ele é glorioso, Ele é imponente. Ninguém pode se lançar contra Ele, nem mesmo o Império Romano. E aí então, quando você percebe que João, olhando para aquele trono que está agora no Império Romano, aquele imperador que está ali governando uma longa faixa de terra e também pelo mar, e ele diz que aquele que governa o cosmo inteiro está sentado em um trono do qual os céus e a terra fogem. João está dizendo: vocês estão temendo a pessoa errada. Vocês estão temendo este que está sentado em um pequeno trono. Eu vou lhes mostrar alguém que governa o universo, alguém que governa o cosmo inteiro, alguém que diante do seu trono o céu e a terra fogem. Eu vou lhes mostrar alguém que é forte em poder e em força. E aí João traz então a imagem que nós vemos em Apocalipse 21, um grande trono branco. Esse domínio agora é exercido em santidade, em pureza, e não mais em truculência, em violência, e através de corrupção, como era o governo do Império Romano. Nós precisamos chegar a esta realidade. O nosso coração precisa entender essa realidade. O cosmo pertence a Deus.
Deus tem todo o poder sobre o cosmo, e este poder Ele entregou ao Filho. Este anjo tem o seu rugido como que de leão, como nós limos também no capítulo 1 e de novo aqui no capítulo 10. Significa que a voz de Deus é todo poderosa. Deus faz ouvir a sua voz ao longe. A sua palavra é a palavra criadora. Através da sua palavra Deus criou todas as coisas. E é através da sua palavra que Deus também direciona a igreja, para que a igreja cumpra aquilo que ela deve cumprir. Assim como o leão domina, e quando ele ruge, os animais então ficam com medo. O nosso Deus, quando fala, os homens ficam com medo. Os homens temem. Deus faz ouvir a sua voz em todo o mundo. Por fim, meus amados irmãos, nós vemos que não só o anjo dá testemunho de Cristo, mas também este livrinho que aparece nos versos de 9 a 11 também dá testemunho de Cristo. A comunidade que agora está recebendo o livro de Apocalipse é dado esperança. Ela pergunta para Deus: até quando? Até quando este sofrimento? Até quando nós vamos ficar aguardando a volta de Cristo? E então João dá a ela esperança. Não haverá mais demora. No sentido de que o fim é certo. O fim de todas as coisas vai acontecer. Aguardem. Vocês, enquanto aguardam, devem anunciar o Evangelho, devem dar testemunho. João então ouve a instrução nos versos 9 a 11 e ele obedece à instrução. É dado a João a direção de não escrever aquilo que ele ouve dos 7 trovões. Possivelmente aqui, novamente a palavra 7, indicando totalidade da voz de Deus, da palavra de Deus sendo dita, e a João é dado uma ordem: não escreva. E João recebe daqui a pouco uma nova ordem: toma o livro e comam. E João ouve e obedece. O que nós temos agora aqui, meus amados irmãos, não haverá demora. Quando nós estamos enfrentando sofrimentos, dificuldades e outras coisas tais, parece que a gente fica se perguntando: será que isso não vai passar nunca? Quando é que Deus vai fazer alguma coisa? Quando é que Deus vai agir? E a palavra do anjo então é: não haverá demora, não haverá mais demora. E aqui há uma oportunidade de arrependimento. Enquanto a igreja está anunciando o Evangelho, Deus está dando oportunidade para aqueles que estão ouvindo o arrependimento, para que se arrependam. A igreja prega tanto para a salvação quanto para a condenação dos homens ímpios. Aqueles que rejeitam o Evangelho, por si só agora já estão condenados. Mas aqueles que de boa fé abraçam o Evangelho, se rendem ao senhorio de Cristo, então a estes Deus os visita com misericórdia, com graça. A palavra está sendo anunciada nesse tempo entre a 6ª trombeta e a 7ª trombeta. O livro que aparece aí agora para nós, e que a João é dada a ordem, de comer o livro. Comer aí significa meditar, ruminar, significa ler e reler. E este livro aqui é a palavra de Deus. A palavra de Deus. O menino judeu, logo no começo do seu aprendizado, ele era ensinado ali a leitura utilizando biscoitos e mel. Isso é muito interessante, E cada letra, cada formato de letra do alfabeto hebraico, ele tinha um gosto bom e às vezes podia até ser molhado no mel. E então, quando a criança acertava o significado daquela letra, o som daquela letra, ela poderia pegar aquele biscoito e comer. Sempre que ela acertava, ela poderia pegar aquele biscoito então
e comer. Parece que esta imagem que nós temos aqui de um menino judeu sendo instruído, então, pegar a palavra de Deus e ruminar, comer de fato, é estudar exaustivamente este livro que aí está para nós. Quando nós lemos em Ezequiel, no capítulo 2, versos 8 a 10, daí nós podemos afirmar que este livrinho é a palavra de Deus, não é outra coisa senão a palavra de Deus. Ezequiel capítulo 2, versos 8 a 10, nós lemos assim, mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te falo, não sejas rebelde como a casa rebelde, abre a tua boca e come o que eu te dou. Então vi, e eis que uma mão se estendeu para mim, e eis que nela havia um rolo de livro, e estendeu diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora, e nele estavam escritos lamentações e suspiros e ais. Ezequiel 2, versos 8 a 10. Ezequiel, neste caso, está recebendo das mãos de Deus a palavra de Deus para que seja comida, para que seja digerida por ele, antes que ele vá profetizar, antes que ele vá anunciar a mensagem de Deus. Aqui está Deus então falando à igreja, antes de anunciar o evangelho. Vocês percebam que vocês estão entre a sexta e a sétima trombeta. Primeiro, obedeçam, ouçam a palavra e obedeçam. João recebeu 2 ordens: não escreva, e daqui a pouco toma o livro e come. E ele, no primeiro momento, ele não escreve, de fato, nós não sabemos o que esta voz de trovão disse, e no segundo momento toma o livro e come. Ele tomou o livro e de fato comeu. E Deus está ainda a dizer à igreja: antes de vocês anunciarem o evangelho, vocês precisam saber o que é o evangelho, vocês precisam conviver com a palavra de Deus, vocês precisam meditar nela, ruminar. É isso que o salmista diz: meditar na palavra de Deus. Diferente daquilo que muitas pessoas fazem, leem na corrida. Meditar, passar o dia pensando sobre a palavra de Deus antes ou para poder anunciar. E este livrinho que João come, então, ele é doce como mel, mas ele é amargo no ventre. Eu já vou partindo agora para a conclusão. Doce como mel, mas é amargo no ventre. Isso evoca alegria e tristeza. O evangelho, para aqueles que estão chegando na vida cristã e que estão agora alcançando um relacionamento com Cristo, se você olhar para essas pessoas, elas estão cheias de alegria no seu rosto. Elas falam de Cristo com intrepidez, com um amor, com uma paixão. Essa alegria que é dada para elas, esta alegria que é dada para elas através da palavra de Deus. Agora, a palavra de Deus e aqueles que têm um relacionamento com Cristo, não apenas traz alegria, como querem muitos, mas traz também tristeza. Como? A partir das perseguições, a partir dos flagelos, a partir da morte, a partir da separação. Por isso é amargo no ventre. Aqueles que estão em um relacionamento correto com Cristo alcançaram uma vida de alegria, mas também começaram a alcançar a perseguição do mundo. O maior inimigo do mundo é Deus, e todos aqueles que se colocam junto de Deus se tornam inimigos do mundo. É por isso que o povo de Deus é sempre perseguido. Não haverá descanso para o povo de Deus nessa terra. O mundo é inimigo de Deus, as filosofias do mundo são inimigas de Deus, e logo o povo de Deus é inimigo do mundo. Por isso, este livro que simboliza o evangelho aberto, uma mensagem revelada, é doce como mel na boca, mas no estômago é amargo. Produz tristeza pela perseguição de homens corruptos, produz lamento, produz choro,
Quantos de nós já fomos perseguidos porque somos cristãos? Até mesmo os pastores nossos, homens fiéis, às vezes vão em certos lugares e são execrados porque são pastores. As pessoas dão risada deles, não abrem crediário mais para pastores. As pessoas se perseguem agora os filhos de Deus. Por que isso está acontecendo? Que somos filhos de Deus, porque o mundo nos odeia. O mundo não gosta dos filhos de Deus. O capítulo 10, então, termina com esta frase que eu estou lhes dizendo. A igreja chamada, então, uma vida de testemunho. João, nesse momento, ele é um representante da própria igreja nos céus. E então nos é dito, é necessário que você ainda profetize a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. A necessidade de profecia universal. Quando as pessoas ouvem profecia, elas pensam logo em coisas que nós não entendemos. Não, profecia aqui no livro de Apocalipse é proclamação do Evangelho, pregação do Evangelho. É necessário que muitos reis, muitos povos, muitas nações ouçam o anúncio do Evangelho pela igreja. E aqui a igreja está sendo chamada a uma vida de testemunho enquanto anuncia o Evangelho a todos os povos, meus amados irmãos. Que Deus nos ajude, que Deus fale ao nosso coração e nos dê entendimento para compreendermos a sua palavra e aquilo que Ele está a nos dizer. Quando a igreja, que nesse momento sofre muitas coisas, perguntar-se onde está o meu Senhor, que a palavra de Deus possa ser para nós refrigério. O nosso Senhor está governando o cosmo inteiro, e Ele tem a sua palavra, e a sua palavra é poderosa. Quando Ele fala, ninguém pode resistir a esta palavra. O Senhor da igreja continua protegendo a igreja, guiando a igreja como uma nuvem. O Senhor da igreja continua gracioso ainda com aqueles que precisam ouvir a mensagem do Evangelho, com aqueles que precisam conhecer a Deus. A igreja é chamada para levar o Evangelho. Esse mesmo Deus que é um Deus que se ira contra o pecado, é um Deus que é um Deus de misericórdia, de graça, e que não quer que os homens se percam. Antes quer que os homens se convertam dos seus maus caminhos e entreguem-se a Ele. Quando a igreja se perguntar, quando, Senhor, terá fim todas as coisas, que a palavra de Deus então possa falar ao nosso coração e nos dizer, não haverá demora. Deus tem marcado o tempo certo em que a 7ª trombeta será tocada e o fim de todas as coisas acontecerá. E nesse momento, eu e cada um de vocês seremos levados para o céu, para as bodas do Cordeiro. E estaremos para sempre com Ele. Que Deus possa alimentar o nosso coração e o nosso espírito com esse estudo, meus amados irmãos. Deem como igreja uma vida de testemunho para a glória de Deus. Vamos orar e encerrar então? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela Tua palavra, ó Deus, por um capítulo tão reconfortante para as nossas almas, para o nosso espírito, Pai. Pela Tua palavra nós somos animados, somos fortalecidos, ó Deus. Pela Tua palavra o Senhor nos esclarece, ó Deus, aquilo que Tu mesmo deseja de nós e qual é o espírito que o Senhor quer de cada um de nós, ó Pai. Ó Deus, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Muito obrigado pelo Teu Evangelho, Pai. Muito obrigado pela Tua proteção. O Senhor está sempre sobre a Tua igreja, cuidando, zelando, Pai. Muito obrigado, ó Senhor, porque todas as coisas estão nas Tuas mãos e o Senhor está protegendo os Teus filhos. Muito obrigado porque o Senhor está a preparar aquele grande dia em que estaremos na presença do Cordeiro para todo sempre, Pai. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos resgatou por graça e por misericórdia. E agora quer que esta mesma graça, esta mesma misericórdia se estenda a outros através da nossa instrumentalidade, Pai. É em nome de Jesus, ó Deus, que nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Que grande amor.
só Cristo.